Ao teu coração sereno a minha espera, foi a minha fé que me levou. Minutos de Fé, com Padre Eric Simon. Shalom, peregrinos! Hoje é quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Nós estamos vivendo a oitava da Páscoa. Ainda comemoramos no dia de hoje o dia de Santa Úrsula Venere, João Batista de La Salle, Maria Assunta Pallotta. Pedindo a intercessão desses santos de Deus da nossa igreja, vamos iniciar o nosso programa Minutos de Fé desta quarta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Peregrinos, o evangelho que nós vamos escutar hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Pegue sua Bíblia e já prepare ela para escutarmos juntos. Hoje é um evangelho um pouco longo, então você é nosso convidado para mais rapidamente nós iniciarmos. Antes, escutaremos um de nossos irmãos que enviou para nós o seu áudio. Envie também você o seu áudio, 43 99924 8669. É neste número de WhatsApp que você também nos manda um oi para receber diariamente nossas orações. Vamos escutar o nosso irmão e logo na sequência o Santo Evangelho. Sua bênção, Padre Eric. Altair, Patrocínio, Minas Gerais. Em ação de graças das famílias Silva e Luiz, em louvor a São Roque, que essa peste logo se passe, se for da vontade de Deus, que essa vacina chegue para todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bênção, Padre Eric. Meu nome é Andréa, eu sou de Goiânia. Peço a oração por todos nós, pelo fim dessa pandemia, por todos os doentes, os agonizantes desta hora, pelas almas. Amém. Ô Padre Eric, eu sou Olindina, eu moro em Chapadinha, uma cidadezinha do Maranhão, e eu lhe peço oração pela minha saúde, que eu tenho muito problema de saúde, só vivo doente, e eu lhe peço que o Senhor faça a oração por mim. Peregrinos, vamos escutar agora o Santo Evangelho. Santo Evangelho. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez que ia mais adiante.
Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o relato dos discípulos de Emaús é uma das pérolas do Evangelho. Com rara maestria e beleza, São Lucas nos mostra como o Senhor ressuscitado está presente ainda hoje na nossa vida dos crentes e como podemos encontrá-lo. Os dois peregrinos, assim como nós, peregrino, irmão e irmã, são símbolos de todos nós. De fato, mudamos o coração, o semblante e o caminho quando encontramos o vivente na mesa da palavra do pão, que é o próprio Cristo. Os dois discípulos estão vivendo a dor e a decepção que aconteceu através da morte de Jesus e o que ela significou para eles. Estão se afastando de Jerusalém, a caminho de um povoado não muito distante. Voltam para suas famílias, suas profissões, para as mesmices anteriores. Falam do que lhes sufoca a alma, do que aconteceu com Jesus, do que os chefes fizeram com ele, da esperança, da libertação que morreu com Cristo na cruz. O rosto se mostra pesadamente triste. Os dois conheceram a Bíblia e conhecem a Bíblia, só não encontram nela a chave para entrar no mistério da cruz e compreendê-la. O coração deles, que é o nosso, está morto, frio, enrijecido. Os seus olhos amedrontados. Não conseguem reconhecer Jesus que caminha com eles. Como assim nós também muitas vezes não conhecemos e não reconhecemos Jesus ao nosso lado? Estão fechados como estavam os deles quando entregou ao Pai o Espírito. Mas agora na estrada de Emaús, na estrada de cada um de nós, o Senhor aquece o coração. Ele limpa os olhos marejados e conduz aqueles discípulos e também conduz a cada um de nós a visão, a enxergarmos, abrirmos. Ao abrir as Escrituras, o Senhor abre para aqueles dois discípulos os olhos e abre também os nossos olhos. A Escritura do início ao fim, fala de Jesus, do Mestre. É preciso deixá-la falar para que se possa encontrá-lo. Por fim, peregrinos, irmãos e irmãs, o Senhor se aproxima de cada um de nós como se aproximou daqueles dois viajantes, daqueles dois peregrinos de Emaús, para transformá-los em missionários, em peregrinos da evangelização. Nós também somos convidados a abrir o nosso coração, deixar o Senhor se aproximar de nós, para transformar a nossa vida, para que nós também possamos sair da decepção da morte, sair da decepção das tristezas, das coisas que nos deixam para baixo, para irmos para a esperança, para a alegria da vida, que transforma tudo em nossa vida. Por isso hoje nós somos convidados, assim como aqueles discípulos de Emaús, também abrirmos o coração para que o Cristo caminhe conosco, para aquecer o nosso coração e termos a certeza que Ele nunca nos desampara, nunca nos abandona, porque Deus é Emanuel, que significa Deus conosco. Não é só aquele que é, mas é aquele que é conosco, como vai muito bem nos dizer São João. Deus que é amor, que é a vitória sobre a solidão e a morte. Peregrinos, reze comigo as orações desta quarta-feira.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta quarta-feira vamos dar a bênção da saúde para todos os enfermos, os idosos e aqueles que estão passando por enfermidades do corpo e da alma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de vossos santos e santas, fazei descer sobre vossos filhos e filhas enfermos, sobre todos aqueles que nos acompanham, que estão nos leitos dos hospitais, por aqueles peregrinas que você traz no seu coração e que têm sofrido dos males da alma, dos males físicos. Traga essas pessoas no seu coração agora. E de todos os que estão sofrendo, dai vossa bênção salvadora. Deus Pai vos dê a sua bênção. Amém. Deus Filho conceda a saúde aos enfermos. Amém. Deus Espírito Santo ilumine a todos. Amém. E que desça sobre todos os enfermos a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta quarta-feira da oitava da Páscoa, que desça sobre você, sobre tua casa, sobre tua família, a bênção e a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muita luz, muita paz, excelente quarta, bom resto de semana. O Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia. Shalom. Que a paz